Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31, que diz: Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé. E também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Amém? Aqui o apóstolo Paulo não estava dizendo que nós não devemos obedecer os mandamentos deixados pelo Senhor, né? Que o que salva é apenas crer em Jesus e basta. Não é bem assim. Aqui havia um conflito na época muito grande, né? Tinham muitos judeus que não aceitavam, assim como hoje, não aceitavam que Jesus era o Messias e que Deus agora nos aceitaria de uma forma geral, né? Tanto judeus como não judeus nos aceitaria junto a Ele mediante a fé em Jesus. Eles não acreditavam nisso, eles não conseguiam engolir isso, né? Tanto o fato de Deus agora estender a salvação para os não-judeus, como o fato também da salvação agora ser adquirida através da fé em Jesus. Eles estavam acostumados com Deus, né, que tinha só eles como filhos, que não aceitavam os outros como filhos, e que a salvação deles se basearia na obediência dos mandamentos deixados ali por Moisés. Então, quando chegou a fase dos discípulos ensinarem, né, e espalharem o evangelho depois que Jesus voltou para a casa dele, houve um conflito muito grande em relação a essas situações, né? Então aqui ele estava dizendo, olha, não é mais sobre obedecer às leis, prestar sacrifícios, né? Queimar ali animais em sacrifício, não é mais sobre isso. Jesus foi o sacrifício perfeito, o único sacrifício capaz de pagar os nossos pecados, e é através agora da fé nele e da obediência à palavra dele que nós seremos salvos. Não adianta nós aceitarmos Ele e não obedecermos, ou nós cumprirmos ali o que aparentemente a lei manda, mas não aceitarmos Jesus como Ele é, a identidade real dele, que Jesus é Deus. Jesus não é um homem qualquer, Jesus não é só o intercessor, Jesus é Deus, né? Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?
E aqui ele fala isso, né, para os seus discípulos, fala, olha, chega de briga, chega de confusão, né, entendam de uma vez por todas que vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam se submeter à lei dos judeus, com medo de não serem salvos, e vocês que são judeus e seguem todas as leis, entendam que vocês precisam aceitar Jesus, aceitar a identidade dele para que vocês sejam salvos, né, bem no início do versículo, Deus diz assim, olha, Deus aceita as pessoas, né, de agora em diante por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Agora o plano de salvação é para toda a humanidade, não importava mais se eles eram judeus ou se eles não eram. O que importava para Deus é se a pessoa queria verdadeiramente uma nova vida, se ela estava disposta a abandonar a velha vida, aceitar quem era Jesus, né, e mudar mesmo, se transformar e deixar ser transformada pelo Senhor, uma nova vida, uma pessoa sem pecado, uma pessoa que caminharia agora na luz, uma pessoa que verdadeiramente estava arrependida. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que entender que não basta nós só declararmos que acreditamos nele, mas mudar de vida e andar de acordo com a palavra dele, né? Jesus em nenhum momento ele deixa ele nos orienta a abandonarmos o que Deus tinha instituído ali no Antigo Testamento, no sentido da obediência da palavra, os 10 mandamentos, né? Mas ele aperfeiçoa, ele nos mostra a forma correta, né? Porque haviam distorcido muito a palavra do Senhor, haviam distorcido os mandamentos, haviam colocado fardos sobre o povo que não era o que Deus queria fazer, né? E naquela época também existiam algumas leis bem cruéis, né? Quando a gente lê hoje, que a gente acha assim, que é o cúmulo do cúmulo, mas é o que funcionava para o povo daquela época, né? Eles funcionavam assim, na base do medo. É igual aos pais hoje em dia com os filhos. Muitas vezes eles impõem sobre eles um castigo. Olha, se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa com você, para que essa pessoa, essa criança, ela entenda, né, que há consequências e consequências muito ruins, né? E nós somos filhos de Deus e Deus trata a gente assim também, né? Ele nos fala, olha, se você for por esse caminho aí, vai ter consequências ruins, não porque eu quero fazer de você a minha marionete, mas porque tudo tem consequência, não vá por esse caminho, né? Então naquela época tinha que ser mais duro, né? Mais firme. E aí agora o Senhor nos revela, né? Olha, agora minha salvação é estendida a toda a humanidade e é para todo aquele que crê na identidade de Jesus, que ele veio, que ele fez, quem ele é. Aceite ele e mude de vida e obedeça aos meus mandamentos, porque ele fala assim, que aquele que não obedece aos mandamentos dele, que não ama, que nunca viu, nunca conheceu, né? Diz que até que é um mentiroso, porque não tem como nós dizermos que amamos ao Senhor e não obedecer a ele. Não tem como nós dizermos que ele é o nosso Senhor, né? Nosso dono, o Senhor é dono. Dizer que ele é o nosso dono e não fazermos nada daquilo que ele pede na palavra dele como uma obediência, como um mandamento. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama.